Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu aprendi no seminário, lá no Seminário Presbiteriano do Norte, quando estava fazendo homilética com o pastor Clóvis, que quando o sermão é fraco, a gente tem que vir bonito. Por isso que eu vim hoje bem bonito. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. A história de Deus com homens e mulheres que são de Deus, é Deus se fazendo tão conhecido a homens e mulheres, e de tal forma conhecido, que ele se torna a única coisa realmente importante na história dessas pessoas. E a história de Jó é aquele tipo de história bem intrigante, onde alguma coisa acontece de muito ruim, prejudicando mesmo a sua vida, deixando ele destroçado, mas esse homem, ao final, só tem uma coisa a dizer que tinha descoberto que Deus ainda era mais precioso do que o que ele achava até então. Essa é a história de pessoas que um dia conheceram a Deus. É impossível, depois da gente conhecer a Deus, ver minimamente a sua glória, a gente continuar aceitando qualquer coisa menor do que Deus na nossa vida. Capítulo 1 de Jó, eu queria ler com você. Tem 2 períodos da história de Jó aqui, do versículo 1 ao 5, ao primeiro período, e depois do 6 até o 22, um segundo período na história de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior ou o mais rico de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Isso que quer dizer que provavelmente os filhos de Jó já eram casados, tinham suas próprias casas, suas próprias famílias, enquanto que as filhas de Jó, talvez mais novas, elas ainda não tinham se casado, ainda moravam na casa do pai, mas eles viviam numa boa comunhão e interação familiar. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Repita, por favor, continuamente. Isso, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, essa é uma expressão no Antigo Testamento referente aos anjos, no dia em que os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também um anjo caído chamado Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. É fácil temer a Deus no tempo bom. Versículo 11. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Sucedeu um dia em que os seus filhos, suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus, talvez relâmpagos e raios, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento. A palavra vento no Velho Testamento é espírito, e às vezes é traduzida como Espírito de Deus. Por isso veio então um vento que Jó está entendendo como sendo um espírito. E veio um vento da banda do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Diga comigo, adorou. Diga de novo, adorou. Ele adorou a Deus. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele adorou. E disse, na sua adoração, as palavras que Jó está dizendo agora refletem a adoração. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito, bem falado, elogiado seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar, irmãos. Pai, eu já falei isso para o Senhor em particular, e agora aqui junto com os meus irmãos eu te falo de novo. Por favor, te revela a nós mais um pouco, de maneira a cativar o nosso coração e a gente ser tomado de novo pela tua presença, Pai. E talvez é só isso que a gente precise aqui nessa tarde, enquanto a noite chega, para que a nossa alma viva e para que o nosso espírito floresça, Senhor. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa história é tão diferente, tão abençoada. Ela tem sido usada ao longo de toda a história da humanidade, mesmo por descrentes, mesmo por culturas que não são cristãs ou não são judias. Ela tem sido usada para mostrar como um homem pode vencer a dor, o sofrimento, as coisas mais difíceis da sua existência. Só que nós somos crentes, nós somos cristãos e precisamos olhar para o texto à luz do que o texto revela para nós mediante seu Espírito. E Jó vence, sim, é verdade, ele vence a história de sofrimento. Mas ele não vence apesar do sofrimento. Antes que houvesse sofrimento ou no meio do sofrimento, Jó continua sendo a mesma pessoa. Ele é uma pessoa só diante de Deus, diante dos homens, diante da alegria e diante da dor. Uma única pessoa. E isso já é descrito logo no primeiro versículo. E é nesse ponto aqui desse versículo que a gente vai entender o que é uma pessoa consagrada. É sobre isso que eu queria falar com você nessa tarde. Quando Deus nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua própria presença e para a sua própria glória. A palavra consagrar significa tirar do uso comum e colocar agora para um uso especial, um uso sagrado.
Deus nos tirou da leviandade, nos tirou das trevas, nos tirou da perdição e nos colocou diante da sua presença santa, consagrada. E nós fomos consagrados a Deus mediante o Filho, através do sacrifício de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. É impressionante porque Jó não conhece Jesus como nós conhecemos, mas Jó conhece a Deus talvez mais do que eu e você conheçamos. Ele conhece a Deus e conhece de tal monta que ele é descrito logo nas primeiras palavras que descrevem ele como sendo um homem íntegro. Íntegro. E isso tem sido tão mal interpretado ao longo da história. Não é porque ele tenha um bom comportamento social ou porque tenha uma pessoa com um alto padrão moral. É fato que ele deveria ter um alto padrão moral. Isso é descrito por ele mesmo quando diz: nunca pus os meus olhos numa donzela. Eu nunca desviei o meu coração para atrair minha esposa. Tá certo, tudo bem. Entretanto, existe uma coisa muito maior do que isso. O que o texto todo do livro de Jó vai revelar para nós é que Jó só tinha olhos na terra para uma única preciosidade, para um único tesouro que abastecia sua alma. Jó pôs Deus no centro da sua história. Deus é o âmago da vida de Jó. Deus é o amado da sua alma. Deus é o tesouro que ele aspira a ter. Ele quer ter Deus na sua vida. Por isso ele é inteiro, não é dividido. E o texto passa a revelar para nós. A incitação do diabo para Deus é justamente essa. É fácil Jó ser inteiro. É fácil ele ficar te admirando, Deus. Ele foi cercado com sebe e todos os seus bens prosperam. Tudo que ele tem na mão parece ser muito bom. É fácil ele te elogiar. É fácil ele estar maravilhado contigo. Pois eu digo que não é fácil. Não é fácil quando nós estamos tendo sucesso, não é fácil quando a vida vai de bem a melhor, não é fácil quando galgamos novas riquezas, novos patamares, não é fácil olhar para Deus, porque as riquezas, o sucesso, o poder nos seduzem. Por isso, é tão tentador pecar contra Deus quando estamos passando pela luta, quanto quando estamos passando pelo sucesso. Mas Jó é o homem mais rico de todo o Oriente, o mais poderoso. E a descrição que tem que ele era da terra de Uz, quer dizer que ele era mais ou menos na região da Arábia Saudita. E talvez um pouco mais em direção ao leste. Esse homem, ele é poderoso, rico, próspero. Tudo que parece que ele punha a mão, prosperava. Além disso, ele tem uma família lindíssima. Seus filhos são homens de bem. Possuem uma grande comunhão dentro de casa. Eles fazem festas e os convidados especiais das suas festas não são a alta sociedade. Não é para se revelar nem aparecer para ninguém. Eles fazem festas entre si. Eles celebram a vida. Eles são jovens, eles são homens e mulheres que celebram a vida em comunhão, em harmonia. Uma grande e perfeita congregação. Jó poderia viver entusiasmado consigo mesmo e dizendo: eu prosperei. Eu alcancei o que todos os homens querem. Além de ter riquezas e bens, além de ter um futuro garantido, eu também tenho uma família próspera, uma família que vive em comunhão e harmonia. Todas as áreas da minha vida foram sucesso, eu prosperei. No entanto, ele é íntegro. Só tem um tesouro no coração de Jó. E o único tesouro do coração de Jó é Deus. É isso que ele ama. É isso que ele quer. Isso me faz entender que enquanto Jó administrava através dos seus servos todos os seus negócios e todas as suas riquezas e todo o seu patrimônio, ele administrava com um único olhar, com a única perspectiva: Senhor, o que eu trabalho, Senhor, o que eu faço, Senhor, as minhas decisões são para Ti, é para Te buscar, é para Te conhecer, é para Te ter mais. Perceba,
Ele não tem negócios para garantir o futuro, ele não tem negócios para ficar bem, ele não tem negócios para ser feliz, ele não trabalha para simplesmente pagar a conta, ou simplesmente para ter um futuro, ou para ter felicidade. Ele trabalha para Deus. E Jó não é pastor, Jó também não é missionário, Jó também não é nem de igreja. Jó é homem de Deus, e aprendeu que não existe esse negócio de trabalho secular e trabalho na igreja. Todo o trabalho de um homem de Deus é para Deus. Todos os negócios de uma mulher de Deus é para Deus. Todas as tarefas que estão nas nossas mãos é para buscar e conhecer ao Senhor, e não para a vaidade do nosso próprio sentimento. Não é para nos sentirmos estabilizados, não é para o nosso conforto, não é para a nossa competência, não é para nós, é para Ele. Jó é próspero, e na sua prosperidade ele é íntegro. Ele quer o que quer, ele tem o que tem, por um único motivo: meu interesse é Deus. Não é apenas que Deus, o nome de Deus seja engrandecido na terra, isso já seria maravilhoso. Mas é porque ele ama a Deus, e portanto esse é o benefício maior da sua alma, é ter a Deus em qualquer coisa que ele faça. Na primeira fase, o texto revela para a gente quanto esse homem era íntegro, porque além da mordomia de todo o seu patrimônio ser para Deus, sua família, que fazia os seus banquetes e que fazia esse congraçamento e essa alegria, essa celebração da vida, Jó faz questão de convidar seus filhos um a um para o sacrifício diante de Deus, oferecendo a Deus com alegria de coração. Ele consagrava e santificava seus filhos. Preste bem atenção, irmão. Não é porque ele é religioso, é porque esse homem tem Deus no coração. O maior patrimônio que ele tem para deixar para seus filhos não são as riquezas que ele galgou ao longo da sua história. Não é, ele não tem herança nessa terra. Se não tiver Deus, ele não tem absolutamente nada. É por isso que ele tem, veja só, ele tem autoridade, não só moral, mas autoridade espiritual, porque o seu coração ama a Deus mais do que as riquezas e os bens. Ele chama seus filhos para os santificar, para consagrar ao Senhor. Quantos pais, quantos filhos, quantas mães perderam a autoridade, porque seus filhos, porque seus pais, dentro de casa, não revelam um mínimo de interesse por Deus. Revelam interesse pelo ganha-pão, revelam interesse pela carreira, revelam interesse pelo conforto, revelam interesse pelas férias, revelam interesse pelo status, revelam interesse pelo poder, mas não revelam interesse por Deus. Aí diz: meu filho, você tem que ir para a igreja. Papai, era bom que você fosse para a igreja. Eu queria lhe convidar para ir para a igreja. Eu queria lhe convidar para isso ou para aquilo. Mas simplesmente cai no descaso e no desdém, porque não há autoridade. Jó é íntegro. Está chamando os filhos: vem cá. Vamos santificar ao Senhor a sua vida. E os filhos vão. Mas ele era tão temente a Deus. Deus era tão precioso para Jó, que mesmo depois que os filhos faziam junto com ele o sacrifício, ele ia sozinho, na sua penitência diária, na sua devoção, na sua vida de afeição a Deus. Ele ia e apresentava ofertas ao Senhor, dizendo: Senhor, talvez um dos meus filhos, não sei qual, enquanto eles estavam se congraçando, enquanto eles estavam nas festas, enquanto eles estavam celebrando a vida, Deus, talvez naquele momento, um deles, no seu coração, imagine, irmão, no seu coração tenha pecado. Talvez lá na mente eles quiseram dizer um palavrão. Obrigado. Estou vendo a hora eu tropeçar também nesse fio aqui. Obrigado. Mas não se aperrei não, se tropeçar só vou rasgar a perna. Brincadeira. Talvez tenham pecado na mente, no coração. Isso quer dizer, tiveram vontade de dizer um palavrão, mas não disseram. Talvez tiveram vontade, sei lá, de fazer um gesto obsceno, mas não fizeram. Veja o nível como esse homem encara a realidade espiritual.
Deus para ele é um tesouro tão importante que ele fica pensando assim: eu não quero que nem no coração os meus filhos, de alguma maneira, afastem, coloquem Deus no segundo plano. Ele santifica a sua família, ele santifica a sua casa. Mas sabe por quê? Não porque algum pastor vai ver, não porque alguém vai saber, não porque ele se acha melhor ou maior do que ninguém, porque Deus, para Jó, é o único bem precioso. Por isso eu digo para você, que quando a gente prospera, quando a gente cresce, quando as coisas dão certo na nossa história, nós estamos debaixo de uma tentação. E a tentação é justamente essa, é perder os olhos para Deus. Agora, recentemente no Brasil, houve um ápice econômico, e algumas pessoas começaram a viver o que nunca na história do Brasil foi possível viver. Inclusive a classe mais baixa teve direito a ter coisas que antes não tinha. Por exemplo, viajar de avião. Uma das novidades, infelizmente talvez, dizer infelizmente porque isso já deveria fazer muito tempo, mas parece uma das novidades da classe média, da classe baixa, poder encarar uma passagem de avião. Mas acontece que nós, crentes, nós vamos nos acostumando com o conforto. E alguns dizem assim: eu não posso perder meu patamar de vida. Eu não posso perder o grau que eu galguei. E mesmo que o dinheiro tenha diminuído, e mesmo que o emprego tenha diminuído, e mesmo que a empresa não vá bem, mesmo que a situação tenha mudado, a pessoa continua com arrogância e orgulho, dizendo assim: meu patamar é aqui. Eu queria dizer que isso só revela uma coisa: você tem outro Deus, e o nome desse Deus é Mamon, não é o Senhor Deus do céu. Porque se fosse, você simplesmente o adorava, você simplesmente reconhecia e exaltava, e poderia viver feliz e contente em qualquer situação. Mas alguns de nós, quando perdeu ou perde uma posição, um recurso, um emprego, uma condição, nós simplesmente esfriamos na fé, nos sentimos diminuídos, humilhados, como se Deus fosse contra nós. Pois eu quero lhes falar sobre essa segunda posição. Porque na primeira, nós somos tentados a achar que o conforto, as bênçãos, os recursos, a paz, a harmonia, como se essas coisas fossem um patrimônio que Deus nos quer dar, mas Deus não quer nos dar isso como patrimônio, nem como herança. O que Cristo na cruz conquistou para nós foi muito melhor do que paz, do que alegria, do que conforto, do que recursos, do que condições. Deus foi a grande conquista de Cristo para nós. Nos foi dado a intimidade com Deus, nos foi dado o privilégio de participar da vida de Deus, nos foi dado o privilégio de comungar com Deus. Mas de repente a história diz aqui que Satanás, comparecendo diante de Deus, ele é incitado por Deus. Ô Satanás, você viu, já que você estava rodeando a terra lá, você viu o meu servo Jó? Isso aqui me faz pensar assim: como você acha que Deus fala de você no céu? Porque esse texto abre uma janela para a gente olhar para a eternidade, e de repente a gente descobre que lá na eternidade, ainda hoje, os anjos estão comparecendo perante Deus. Não sei se eles estão prestando um relatório, eu gosto de imaginar que eles estão prestando um relatório para Deus sobre as suas atividades. Eu não sei exatamente o que é que eles estão fazendo, mas eles estão comparecendo perante Deus. E eu gosto de pensar que ainda hoje, vez por outra, Deus está falando de nós aos seus anjos, como Ele falou de Jó para o diabo. Mas quando Deus for comentar a seu respeito, o que Deus vai dizer a seu respeito? Viste meu servo Fubá? E o que é que Deus diria, viste meu servo Fubá? O que é que Ele diria a meu respeito? Mas eu não queria que você ficasse pensando de mim. Queria que você pensasse em você. Que alguém já falou, reputação é que os homens dizem ao nosso respeito. Integridade é o que Deus diz a nosso respeito.
Pois eu pergunto para você, o que é que Deus diz a seu respeito diante dos anjos? Porque certamente Ele está falando de nós. Eu penso que no nosso cristianismo, muitas vezes fraco, muitas vezes tacanho, pequeno, medíocre, a gente imagina que Deus está falando mal da gente. É como se Deus não tivesse afeto, é como se Deus estivesse dizendo assim, aquele ali é um desgraçadozinho, vive fazendo besteira, não tenho felicidade nenhuma na vida dele não. Ou como se Deus nunca nos elencasse no seu elenco de estrelas. Como se Deus nunca tivesse nada para falar de nós, afinal de contas é uma indiferença total. É quase como se Deus nem ligasse que a gente exista ou não exista. Pois hoje eu queria chamar você para refletir a respeito disso. Para e pensa Deus falando de você, irmão. Deus agora está falando de você. O que é que Deus tem para dizer a seu respeito? Pois se Deus tiver de dizer alguma coisa a seu respeito, eu vou fazer uma clara distinção aqui entre aqueles que são chamados por Cristo Jesus e aqueles que não foram chamados por Cristo Jesus. Aqueles que foram chamados por Cristo Jesus das trevas para a sua luz, Deus olha para essas pessoas, como Ele olha para mim, porque eu fui salvo por causa da obra de Cristo. Ele olha e fala assim, o que eu vejo em Fubá, eu vejo o sangue do meu filho, eu vejo a pureza do meu filho, eu vejo o meu filho nele, eu vejo a imagem e semelhança minha, eu vejo um homem puro, reto e íntegro. Mas por causa dos meus méritos, por causa do meu comportamento, por causa daquilo que eu faço, não por causa daquilo que foi feito por mim, porque Cristo me resgatou e me consagrou. E é porque Ele fez isso na minha vida e fez isso na sua vida que eu posso viver consagrado a Deus. É por causa dos méritos daquele que me fez santo, por causa dos méritos daquele que me fez puro, eu posso viver santo e puro nessa terra. Mas se você é realmente regenerado, salvo, liberto pelo poder e autoridade do sangue de Jesus, eu ouso dizer para você que assim como Deus disse a respeito de Jesus Cristo na hora do batismo, este é meu filho amado em quem me comprazo, eu ouso lhe dizer que Deus assim diz na terra hoje a seu respeito, você é o filho amado de Deus em quem Deus tem prazer, por causa do sangue de Jesus. Mas existe um segundo grupo, e o segundo grupo é o grupo que não foi lavado por Jesus, não foi salvo pela obra de Jesus. É um grupo que está tentando merecer, é um grupo que está tentando fazer as coisas acontecer, é um grupo que desmerece os méritos de Jesus, e a única coisa que merece é os seus próprios méritos. E eu posso dizer com a autoridade das Escrituras que o que Deus tem para dizer a nosso respeito, para esses que estão sem os méritos de Cristo, é: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. O diabo está sendo incitado por Deus nessa história. Viste meu servo Jó? E quando diz isso, ele diz: Jó, é Deus que está falando, irmãos. Jó é íntegro, é reto, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Então o diabo vem com a lógica toda dele, uma lógica diabólica. É claro, ele está no bem bom. Se o Senhor tocar nele, tocar nos bens dele, ele vai começar a blasfemar. E Deus então sabe como usar o diabo, e sabe como usar o mal, para nos testar e para nos fazer conhecer ainda mais a presença dele e o poder dele, e o quanto ele é precioso para nós. Então Deus disse para o diabo: pode tocar nele, você só não pode tocar na saúde dele, na vida dele, mas todos os bens que ele tiver você pode tocar. E o diabo, que vem para matar, roubar e destruir, ele destrói mesmo. Destruiu os bens todos de Jó, e depois destruiu seus filhos, os 10. E é claro que qualquer ser humano que ouve essas notícias na mesma hora como Jó ouviu, como se fosse um trem que vem cada vagão de uma vez assim passando, fica destruído e arrasado. E Jó expressa sua melancolia, seu sentimento de perda.
Ele não é um super-homem, ele não é uma pessoa sem sentimento, sem emoção. Ele rapa a cabeça. Ele se rasga. Isso é um claro sinal de luto. É quase como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ele chorou, mas ele não chorou só com lágrimas nos olhos, ele chorou de coração, ele está arrasado. Arrasado. Então vem a declaração de Jó que mostra para a gente o que é um homem consagrado. O que é um homem inteiro, íntegro. Ele adora a Deus, dizendo, preste atenção, ele adora a Deus dizendo, quando eu cheguei para a vida, eu não tinha nada. Eu estava nu diante de Deus. Quando eu cheguei, Deus me via sem absolutamente nada. Me via assim, nu. Pois eu posso permanecer nu, porque é assim que Deus vai me ver lá na eternidade. Eu posso me permanecer descoberto para Deus, revelado para Deus, porque é assim que Ele vai me ver na eternidade. Isso é adoração, irmão. É alguém que não põe nada para Deus ver, como se as obras ou as coisas que Ele faz, ou as suas excelências, ou seus recursos, ou a sua história de igreja, ou a sua história de bem-feitos, ou seja lá o que for, não põe nada entre Ele e Deus. Ele é nu diante de Deus. Isso é adoração. É você viver como uma pessoa nua diante de Deus, como uma pessoa que não tem nada entre você e Deus, nada para encobrir a Deus. Deus, eu estou na Tua presença e a Tua presença está diante de mim. Isso é adorar a Deus. Mas depois ele diz mais. O que eu tenho até agora, ou o que eu tive porque eu perdi tudo, mas tudo foi Deus que me deu. Ah, como é difícil para o ser humano adorar a Deus. Como é difícil a gente reconhecer que não são as nossas condições, não é o que a gente consegue, não é o que a gente conquista, é Deus quem dá. O ímpio não consegue reconhecer que é Deus quem dá. O ímpio acha que foi ele, foi a sua competência, foi a sua estrutura, foi as oportunidades que ele teve, foi uma série de coisas. Ele diz, fui eu que fiz, fui eu que conquistei, e ele se orgulha disso. Mas o íntegro não apenas fala, mas sente e discerne a vida dizendo, foi tudo Deus que me deu. Deus me deu. E o íntegro, o que ama apenas a Deus e nada além de Deus, pode dizer o que Jó disse. Deus tem todo o direito de tirar a qualquer momento. Deus deu, Deus tirou. Como é fácil falar essas palavras, mas como é difícil viver essas palavras. Quando Deus tira, Deus está avaliando o quanto Ele é para nós alguma coisa realmente preciosa. Porque diz, Deus deu, Deus tirou, bendito, eu vou falar bem de Deus. Eu não vou faltar, não vou atribuir a Deus falta nenhuma. Eu não vou dizer que Deus foi irresponsável, que Deus foi infiel, que Deus esqueceu de mim, que Deus fez algum lapso, que de repente essa história toda aconteceu comigo. Não, Ele deu, Ele tirou, Ele tem autoridade, porque Ele é o meu bem maior, o meu bem precioso. Ele é o que eu quero, o que eu preciso. Ele pode tirar o que Ele quiser na hora que Ele quiser, porque Ele é que não pode faltar na minha vida. Ele deu, Ele tirou. Não vou atribuir a Ele falta nenhuma. Ele não está faltando com nada. Ele está sendo bom do mesmo jeito que Ele sempre foi. Isso é adoração. Mas aí a gente pode dizer assim, desavisadamente a gente pode dizer assim, então de que vale a pena a gente se consagrar? Eu já vi alguém dizendo assim,
dizendo até para mim mesmo, falando assim, pastor, olha, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente assim, tipo meia boca, eu não quero estar nesse fervor todo, porque sei lá, às vezes Deus é meio esquisito, Deus pode me pegar assim de jeito, me fazer passar por uns perrengues, eu não quero essa coisa para mim não, eu quero uma vida mais ou menos, ou seja, aquela vida assim, como quem vai passando, eu tenho Deus, mas não preciso de Deus estar assim o tempo todo comigo não. Talvez a maioria dos crentes hoje sejam assim, crente meia boca, crente que não tem fogo, que não tem paixão, que não tem Deus na boca, porque não tem Ele no coração, que não sabe elogiar e não sabe bendizer lá no trabalho, que não sabe falar bem de Deus na família, porque não olha com os olhos bons para Deus, porque não tem Deus como seu tesouro, como seu bem maior, sempre as preocupações desse mundo, sempre as coisas daqui da terra, sempre o ego, sempre as nossas coisas são mais importantes do que Deus. Crentes meia boca, cheio de crentes meia boca. Então esses crentes podem estar pensando assim, tem que vale a pena se consagrar tanto a Deus, se de uma hora para outra o diabo pode vir e usado por Deus, fazer um escarcéu desse na minha vida. Ah, não. É melhor ficar só no meu negocinho aqui, no meu beabá. É melhor. Por isso que eu queria dizer para você que crente que é crente, gente que um dia olhou para Deus, não consegue viver assim. Gente que um dia olhou para Deus, quer mais de Deus. E essa é a história. E esse é o momento da história da humanidade, em que a igreja do Senhor Jesus quer menos a sua presença e quer mais as suas bênçãos. Nós nos acostumamos com conforto. Nós nos acostumamos como igreja evangélica, brasileira, americana, europeia, na Ásia, seja onde for nesse mundo, nós nos acostumamos como igreja a ter demais. Nós temos recursos sobrando, nós temos condições sobrando, não apenas na igreja, mas na nossa vida, na nossa casa. Nós temos guarda-roupa cheio de roupa, nós temos condições, nós temos uma série de ideias, nós temos conhecimento, nós temos. Um povo que não olha mais para Deus, só olha para as suas mãos, só tem interesse na bênção, não tem mais interesse na pessoa bendita do Deus, que é o Emanuel, o Deus conosco. Pois Jó vai e se consagra no meio do caos, ele adora. Porque para alguém que um dia conheceu a Deus, o seu maior deleite, a sua maior aventura, o seu maior prazer, a fonte inesgotável de sabor para a sua vida é a presença de Deus. Não apenas as suas dádivas, as suas bênçãos, os seus bem-feitos, mas Ele, a pessoa dEle. Sendo assim, a gente chega no capítulo 42, por favor. A partir do versículo 10, e eu já estou encerrando. 42, a partir do versículo 10. Eu estou encerrando, a gente já vai direto para C. 42, a partir do versículo 10, diz: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava, pelo que, irmãos? Pelos seus amigos. E aqui eu quero fazer uma particularidade para que você entenda esse pedaço. Quando Jó caiu, estou falando assim, quando as desventuras caíram sobre Jó, a mulher disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas vieram amigos, e os amigos se sentaram com ele durante uma semana e não falaram nada, e depois ficaram tentando remediar a situação dele, acusando ele de alguma falta, aquele negócio que você deve conhecer. E aqui ele vai e ora pelos amigos, porque Deus disse para Jó: Jó, ora pelos teus amigos. Eu acho que esse texto aqui que traz um volume muito denso para o nosso coração. Porque de repente esse cara é um cara comunitário. Antes ele tinha uma família comunitária, ele congregava com tudo.
Mas de repente, quando ele está passando pela dor, ele perde tudo, ele perde os amigos, ele perde os vizinhos, até os amigos dele estão alfinetando a vida dele. É quase como se ele estivesse só no vazio. Mas a vida de alguém consagrado, escreva o que eu estou lhe dizendo, irmão. A vida de alguém consagrado, alguém que ama a Deus, alguém que tem como Deus o seu maior privilégio, não é uma vida solitária, não é uma vida pessoal, é uma vida de Deus junto com todo o povo de Deus. Então ele ora pelos seus amigos. Ora pelos seus amigos, e Deus deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Versículo 11. Então, veja só. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Os irmãos de Jó não tinham aparecido na história até aqui, mas os irmãos chegam. E também todas as suas irmãs. As irmãs de Jó, cadê elas? Agora elas estão aqui. E todos quantos dantes o conheceram. E esse pessoal todo, eles comeram com ele em sua casa, e se condoeram de Jó, e consolaram Jó de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Veja só, a consagração de alguém inequivocamente levará ele a uma congregação e a um congraçamento. Não vai deixar a pessoa vivendo só. Por maior que sejam as lutas, por maiores que sejam as dores, quando a gente se consagra, o resultado disso é uma vida comunitária, onde a gente celebra a vida junto uns com os outros. Mesmo aqueles que faltaram conosco, mesmo aqueles que na hora da maior miséria e da maior dor, parece que nunca compareceram nem falaram nada. Mas quando a gente se consagra a Deus, a gente simplesmente vive uma vida comunitária, não uma vida isolada, como se a gente fosse a razão de todas as coisas. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e também 3 filhas. Versículo 14. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da outra Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, ele viu a seus filhos, viu aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Esse homem passou a ter uma vida comunitária, com seus irmãos, com suas irmãs, com os seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus tataranetos, todo mundo junto. Porque se celebra a vida de consagração, trazendo as pessoas para Deus, e não vivendo em si mesmado, dono do seu próprio nariz, dono da sua própria razão, cheio de arrogância. Quando se vive para Deus, a gente congrega e leva todos para junto do Senhor. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Quero chamar você para a ceia do Senhor. E minha argumentação não é se você se acha reto e íntegro, mas minha argumentação é se você foi salvo pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se você um dia foi lavado pelo sangue de Jesus, eu quero chamar você para participar comigo na mesa do Senhor.